Deus abençoe, amados irmãos e irmãs, que a paz e a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo possa ser sobre a sua vida, sobre a vida de todos aqueles que estarão ouvindo esta ministração. Eu agradeço a Ele por me conceder a oportunidade de estar aqui para podermos falar alguma coisa acerca do amor de Deus e também meditarmos em Sua Santa Palavra. Sem dúvida alguma, é um privilégio poder falar desse Deus todo-poderoso e maravilhoso que, de maneira tão especial, tem cuidado de nós. Devido aos nossos compromissos, não temos conseguido dar continuidade a algumas séries que iniciamos e que temos colocado ali nas playlists, né? Eu quero ainda falar sobre alguns temas dentro da série Jezabelismo e Atalianismo, que começamos o ano passado. Também estamos gravando uma outra parte para dar continuidade também ao nosso estudo sobre o reino sacerdotal da noiva. Queremos falar sobre o reino sacerdotal da oração, como a oração foi estabelecida para governo da noiva, né? A noiva governa o mundo por meio da oração, essa noiva que estará no milênio com Cristo reinando, mas que hoje Deus tem confiado a ela o poder da oração como um trabalho sacerdotal. Se Deus permitir, muito em breve, deixaremos disponível ali na playlist. E já faz um tempo que alguns assuntos têm visitado o meu coração e eu sempre pedindo a Deus uma oportunidade de poder estar aqui e gravar essa ministração na esperança de que vá ajudar algum coração, alguma alma necessitada, né? Então, embora as séries aí que estão pendentes, né, de terminar e alguns episódios faltando, eu pensei em abrir uma nova playlist ali no canal e assim que Deus vai dando a oportunidade, eu vou colocando ali essas gravações e se você tiver interesse, pode nos acompanhar ali pelas playlists, né? E eu gostaria de falar sobre as bênçãos e as maldições modernas, me baseando em Deuteronômio no capítulo 11, também em Deuteronômio capítulo 27, 28, 29, aquela história que você conhece, que Deus colocou o povo de Israel entre duas montanhas, uma era a montanha, o Monte Gerizim, e o outro o Monte Ebal, né? Monte Gerizim foram pronunciadas bênçãos que seriam derramadas sobre o povo de Israel caso eles obedecessem os mandamentos do Senhor. E no Monte Ebal foram proferidas maldições que também cairiam sobre eles caso eles desobedecessem esses mesmos mandamentos. Enquanto tanto as bênçãos como as maldições eram proferidas, faladas, o povo disse amém a cada uma delas. Cada uma das bênçãos e das maldições foram pontuadas pela voz do povo. O povo garantiu que havia entendido e que escolheria ou bênção ou maldições. E observando algumas coisas, e também vou dizer assim que uma pequena inspiração que tem vindo ao meu coração, de falar de bênçãos e maldições modernas. Quando eu digo modernas, eu não quero dizer que elas são inéditas, mas eu quero dizer que elas são novas no sentido de que estão em novas embalagens ou vestindo novas roupas, tanto bênçãos como maldições, mas que em sua essência são as mesmas bênçãos e maldições já registradas na santa palavra de nosso Deus. E então, à medida que Deus vai dando a oportunidade, eu vou colocando ali nessa playlist. Se você tiver interesse, você pode acompanhar ali. Eu tenho certeza que de alguma forma vai te abençoar. Como eu sempre digo aos meus irmãos, eu odeio perder tempo. Então, garanto a você que se você me der a sua atenção, vou me dedicar o máximo possível para que você não perca o seu tempo, mas que ao final de cada áudio que você ouvir,
isso possa ter agregado a sua alma, agregado o seu coração, para te fazer um melhor cristão e uma melhor cristã nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. E falando sobre o tempo, o primeiro assunto que eu quero abordar nessa nova série é a maldição do tempo livre. Então, eu vou intercalando entre uma maldição moderna e uma bênção moderna, ok? Então, provavelmente nos títulos, eu não sei muito bem como fica, no final eu decido, mas provavelmente vai ser a maldição de alguma coisa e em uma próxima ministração eu vou falar sobre a bênção de alguma outra coisa, mas em parâmetros mais modernos, tudo bem? Então, e hoje, iniciando, eu gostaria de falar sobre a maldição do tempo livre. Primeiro, eu gostaria que você não se enganasse com o título. Infelizmente, as pessoas julgam o conteúdo pelo título. E eu sou péssimo para colocar título. Então, foi o máximo que eu pensei. E talvez o título nem seja isso, eu possa mudar ao final dessa ministração, né? Mas que você possa orar a Deus antes de iniciar ou antes de continuar a ouvir este áudio. E que o Senhor Jesus Cristo possa abrir o meu entendimento, o seu entendimento, e também ore por demais irmãos que porventura terão acesso a isso que será dito aqui. Eu quero ler uma escritura, Filipenses capítulo 2, e eu gostaria de ler a partir do versículo de número 12. Filipenses capítulo 2, versículo de número 12. Abra o seu coração, esteja disponível ao que Deus tem para te dizer e disponível para as bênçãos que Ele quer derramar sobre você, sobre a sua família, sobre a sua alma. A palavra de Deus, ela tem um poder de mudar. Você pode terminar esta ministração mudada. A fé, ela vem pelo ouvir e a fé transforma todas as coisas, né? Eu acredito muito, como disse o profeta de Deus, mensageiro, não há chamado maior do que a pregação do evangelho. Há poder na pregação do evangelho. Então, enquanto você vai ouvindo, o poder de Deus vai sendo derramado sobre a sua vida. No discurso lá de Deuteronômio 27, 28, 29, quando o povo está entre os montes e eles ouvem quais são as bênçãos e quais são as maldições e confirmam e pontuam cada uma das bênçãos e das maldições com amém, cabia a eles decidir o que eles escolheriam, ou as bênçãos para a vida, ou as maldições para a morte. E de tudo que você vai ouvir, ao final, a escolha sempre é sua. A escolha sempre é minha. Seja para a bênção, seja para a maldição. Elas são modernas, é verdade. Nós não vamos encontrar os assuntos que eu quero tratar aqui na Bíblia, com os nomes que nós temos hoje, moderno. Mas o mesmo velho demônio, o espírito, que tenta colocar essas maldições sobre nós, e os mesmos espíritos ministradores, o Espírito Santo, que tenta derramar essas bênçãos sobre nós, estão agindo em nossas vidas. Então, preste atenção e, ao final, faça a sua escolha, ou bênção ou maldição. Filipenses capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Eu acredito que a NVI, que diz, assim também desenvolvei a vossa salvação. Existe uma outra versão que diz, efetue a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis
como astros no mundo. Que o Senhor Jesus Cristo acrescente as bênçãos à leitura de sua palavra e também sobre as nossas vidas, à medida que nós meditemos nela, né? Pela predestinação de Deus, cada um de nós vive hoje aquilo que a presciência de Deus viu desde antes da fundação do mundo. Foi Deus que determinou em qual data nós nasceríamos nesses 6.000 anos de história que compõem a existência da humanidade. E, sem dúvida alguma, Deus poderia ter nos feito nascer em outras épocas. A predestinação, pela presciência de Deus, poderia ter nos colocado nos dias de Moisés, ou nos dias de Abraão, ou talvez os profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias e outros. Poderíamos tanto ter estado no Egito, como poderíamos ter estado na Babilônia, como poderíamos ter estado em outros momentos das Escrituras. Nós poderíamos ter vindo ao mundo na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, que seria uma honra, sem dúvida alguma. Nós poderíamos, por exemplo, Deus poderia ter concedido que nascêssemos na época das arenas. Se assim fosse, nós somaríamos as nossas forças e a nossa fé com aqueles irmãos e, sem dúvida, nossos nomes estariam sendo citados hoje pelos leitores de John Foxe, por exemplo. Teríamos sofrido com alegria e teríamos morrido com alegria maior ainda, né? Deus também podia ter nos enviado em um outro momento muito importante da história, por exemplo, o século XVI. Se nós tivéssemos nascido ali, uniríamos força com Martim Lutero, ou com Jan Hus, ou com Zwinglio. Thomas Müntzer, amigo de Lutero, importantíssimo para a gloriosa reforma protestante. A história das nossas vidas, elas poderiam ficar gravadas nisso que é a areia do tempo, em qualquer um desses momentos. Se tivéssemos nascido há 2 séculos atrás, teríamos sido contemporâneos de John Wesley. Poderíamos ter apoiado a obra de Wesley, ou apoiado a obra de Whitefield, ou de Knox, ou no Tabernáculo Metropolitano em Londres, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards e tantos outros homens, né? Isso sem falar no século XX, 100 anos atrás, marcado por pregadores exímios, por pensadores que mudaram a rota do mundo com as suas obras. E, por fim, Deus poderia ter nos dado o privilégio e ter nos colocado aqui nos dias da carne de Malaquias 4. Quando Apocalipse 10:7 estava se manifestando, entregando sua mensagem, pregando em cada canto do mundo, armazenando o alimento espiritual para uma estação devida, para uma estação própria. Embora tudo isso, amados irmãos, pudesse ter acontecido, ou seja, nós poderíamos ter nascido em qualquer uma dessas ocasiões, Deus não quis, por algum motivo, que assim fosse. Era da vontade dele que hoje fosse o dia em que nós estivéssemos manifestando a nossa história, as nossas escolhas, ou seja, o tempo de vida que Deus nos concedeu, que poderia ser vivido em qualquer outra estação, foi a sua vontade perfeita que estivesse sendo manifestado agora, para cumprir com essa manifestação aquilo que Deus prometeu por meio de sua palavra. E por meio desses dias que nós estamos vivendo, possamos cumprir o que lemos em Filipenses capítulo 2, do verso 12 em diante. Que nós pudéssemos, por meio do tempo da nossa vida, desenvolver, operar a nossa salvação. Na verdade, o termo grego ali significa levar um trabalho à conclusão. A salvação é algo que demanda uma vida
para ser desenvolvida, para ser operada, para ser efetuada. No livro de Jó, no capítulo 14, versículo 5, Jó diz: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Portanto, Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe quanto tempo nós temos aqui nessa terra para desenvolver essa salvação, a fim de que possamos terminar a nossa carreira bem. Porque, como diz o texto, os dias do homem estão determinados. Foi decretado o número de dias, o número de meses. Foi estabelecido um limite, que ele não pode passar daquilo. Então Deus é conhecedor desses dias, embora nós, como homens, não. E por isso tratamos cada dia como sagrado. Tratamos cada dia como o último. E empenhamos nosso esforço e energia todos os dias para desenvolver, para efetuar, para operar essa salvação que recebemos por graça. Uma vez que não se trata daquele que sai, daquele que inicia, daquele que começa, e sim daquele homem e daquela mulher que termina a caminhada cristã é essa que dura uma vida inteira para ser concluída. Inclusive, o irmão Branham, no seu sermão Quem é este Melquisedeque, lá no parágrafo 79, se eu não me engano, ele diz que nós viemos à Terra para ser provados. Nós viemos para ser testados. E essa prova, esse teste, dura a vida inteira de um homem, a vida inteira de uma mulher. Cada dia, cada hora é importante para essa formação daquilo que temos que ser. Então, não trata-se de quem começa, trata-se de quem termina. Se nós olharmos essa afirmação e pensarmos nela friamente, e realmente nós estivermos convencidos dessa realidade que é bíblica, nós ficaríamos preocupados com o que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo. E esse é o objetivo dessa pequena ministração aqui. É fomentar a sua preocupação quanto a isso. Porque tanto Satanás, nosso inimigo, como Jesus, nosso Salvador, estão totalmente interessados com o que nós estamos fazendo com o nosso tempo diário. Permita-me, em poucos minutos, tentar demonstrar como a preocupação de ambos, tanto de Satanás como de Jesus, está manifestada em nossas vidas e, se assim conseguir demonstrar tal coisa, no final nós vamos ser capazes de responder se a nossa preocupação está alinhada com um ou com o outro. Existe uma mensagem do Mombrana, pregada no dia 7 de junho de 1953, chamada O Ministério de Cristo. Nesta mensagem, o irmão Branham ele faz uma observação. Veja, não trata-se de uma doutrina, ok? Mas apenas uma observação que eu julgo ser relevante dentro deste assunto que estamos abordando. Então eu quero ler o parágrafo 18 desta mensagem e peço a sua total atenção. Agora notem, então, um pouquinho antes da vinda de Jesus, o qual tem sido profetizada desde o Jardim do Éden, João Batista foi profetizado que viria. E Zacarias, eu quero que você note a família agora. Um homem religioso, santo. Algo terrível havia acontecido na família deles. Eles queriam um bebê. Naqueles dias, era uma desgraça não ter filhos. Hoje, é quase uma desgraça ter um. Como mudou? O povo não tem tempo para criar os filhos. Agora, ouçam, esta é a minha tarde para estar com o Senhor aqui nos cultos. Eu apenas digo o que ele me diz para dizer. Então, atente-se, irmãos, que o que o irmão Branham está dizendo, o que ele vai dizer, é o que Deus diz para ele dizer. Mas é um dia triste quando criaram ou inventaram máquinas de lavar e lava-louças e tudo mais, e dão às mulheres
todo este tempo para ficarem em bares e coisas, e beber, e fumar cigarros, e sair passear. Então, olha o que o Mombrana está dizendo. Ele está dizendo que a criação das máquinas de lavar, das lava-louças e tudo mais, falando então de tecnologias, de inovações, deu aqui às mulheres tempo livre, para que, por meio desse tempo livre, elas pudessem sair para se divertir em algum bar, beber cervejas, fumar cigarros ou até mesmo passear. Aí ele continua dizendo, é verdade. Elas viram intrometidas. Elas se tornam, e eu vou usar a expressão, a melhor expressão aqui, vadias, tendo bastante tempo, com nada para fazer. Agora, observe essa afirmação do profeta. Seria melhor se você tivesse que esfregar a escova e voltasse a lavar no tanque, do jeito que a minha mãe fazia, do que tivesse uma máquina de lavar. Isto é a verdade. E ele prossegue dizendo, agora, não é só isso. Ele vai falar dos homens também. Os homens têm que programar ou dedicar um tempo deles para que eles possam sair e jogar golfe ou algo assim, ou fazer um pouco de exercício para tirar um pouco da gordura deles. Que lamentável. E o resto do mundo morrendo de fome. Você acha que nós não vamos receber uma condenação por estas coisas? Claro que vamos. Já saí de nações em que pobres crianças, torcendo as mãos e os seus olhos e chorando, com os rostos sujos, chorando por um pedaço de pão. Na América, às vezes à tarde, ou no meio da tarde, um prato de $8 e a metade jogada no lixo para dar aos porcos. Não está certo. Irmão, a hora está chegando quando Deus vai nos fazer pagar por essas coisas também. Então, eu gostaria de meditar em cima de aqui duas afirmações do profeta em especial. Primeiro, ele cita a mulher e as máquinas de lavar e tudo mais, e o tudo mais está dizendo sobre as novas tecnologias que concederam às pessoas um tempo livre. E elas tomam esse tempo livre, que deveria ser uma bênção, e tornam em maldição quando utilizam-se desse tempo livre para pecar. Então, o irmão Brana, ele fala que seria melhor, e obviamente melhor para a alma delas, que elas voltassem a lavar roupa como as mulheres antigas. Olha, irmãos, dado a importância dessa observação do profeta para a continuidade do nosso assunto, eu queria parar um pouquinho aqui e imaginar uma situação, ok? Levando em conta o que ele disse, nós pagaremos por isso. Nós não pagaremos apenas pela comida desperdiçada. Nós pagaremos pelo tempo desperdiçado, pelo tempo livre desperdiçado, pelo tempo livre que só foi possibilitado pelas novas tecnologias. Mas antes de avançarmos nisso, eu preciso fazer um exercício de imaginação aqui, o qual eu te convido para você somar aqui comigo nesse exercício. E assim, eu pensei em criar algum exemplo e eu gostaria que você me entendesse, principalmente as irmãs. Embora eu vá citar no meu exemplo aqui uma mulher, os homens são tão culpados, ou aliás, são mais culpados, porque como cabeças de suas casas deveriam agir de maneira diferente. Então, o fato de eu citar uma mulher no meu exemplo é porque a finalidade desse estudo é demonstrar o que o tempo livre tem ocasionado na igreja. E uma vez que sabemos que a mulher representa a igreja, fica mais correto e mais prático e mais viável utilizar a mulher no meu exemplo. Então, eu tenho certeza que essa observação que acabamos de ler, ela merece uma meditação mais profunda. Então, eu vou citar um exemplo utilizando-se da mulher, mas eu quero falar a todo tempo acerca da igreja. Então, leve isso
para o espiritual, ok? Porque esses mesmos exemplos atingem o homem e fazem do homem tão ou mais culpado ou tão ou mais receptivo à maldição do tempo livre quanto a mulher, ok? Nós afirmamos agora há pouco que ser cristão, cristianismo, é uma coisa que vai se desenvolvendo ao longo da nossa existência. Então, é muito importante saber como que a nossa existência é formada por anos, meses e dias, e é importante saber como esses dias eles são desenvolvidos, qual é a nossa rotina, como esse tempo é utilizado, porque tudo acontece dentro do tempo. Então, vamos fazer o seguinte exercício. E aí eu peço que você me acompanhe. Como era a vida de uma dona de casa há alguns anos atrás? Ela tinha, essa dona de casa, eu vou citar aqui, não sei, a década de 20, década de 30, talvez, não sei. Mas os tempos passados, ela tinha as mesmas obrigações para o lar, para com os filhos, para com o esposo, as mesmas obrigações que as mulheres têm hoje. E quando eu estou falando de mulher, estou falando da mulher cristã. Porque essas obrigações, elas não inovam, elas são bíblicas. O que uma mulher deveria fazer em ser uma boa dona de casa, em manter a casa em ordem, ensinar os filhos e amar os seus maridos. Essa é a obrigação de uma mulher segundo a Bíblia. Então, imaginemos que ela tinha um horário para acordar. Ela se levantava pela manhã, ela teria que fazer as refeições do dia para o marido, talvez até fazer as refeições na madrugada para que o marido pudesse levar essas refeições e depois servir essas refeições aos filhos. E imagine que para fazer as refeições se utilizava lenha, né? Os fogões a lenha para aquecer a comida, para preparar a comida. Isso demandava, portanto, tempo de... Não digo que ela cortava a lenha, mas que o marido cortava a lenha e deixava a lenha ali, mas ela tinha que pegar a lenha e preparar o fogo, e demandava um tempo para que o fogo estivesse ideal para cozinhar. Digamos que fosse um dia assim que ela teria que lavar as roupas da família, por exemplo. Ela deveria se deslocar até um rio ou até um riacho mais próximo. E normalmente as mulheres em Israel havia essa cultura, né? As mulheres de determinado bairro se juntavam em alguns dias da semana em um horário para irem juntas ao rio ou mesmo ir juntas a um poço para retirar água, para ver água potável para se beber em casa. Então, em um determinado dia, esta mulher tem que acordar uma determinada hora para levar as roupas a um rio próximo, a um riacho próximo, para lavar. A lavagem das roupas era na mão. Não havia nenhum tipo de sabão especial que removesse milagrosamente as manchas. Então necessitava-se ali da habilidade, do esforço daquela mãe de família ali nas pedras daquele rio para limpar aquelas roupas. Então era um trabalho que demandava força, esforço. Ao final, as roupas elas não eram só lavadas pela água de um rio ou de um riacho, mas também lavadas pelo suor do trabalho daquelas mães, daquelas mulheres, daquelas donas de casa. E eu posso estar falando agora mesmo com mães, com irmãs que acompanharam isso, que enfrentaram isso em suas vidas em tempos passados. Depois que as roupas tivessem sido lavadas, essas roupas precisavam ser torcidas e precisavam ser carregadas de volta para os lares e uma a uma serem estendidas em um lugar para que ao encontro do sol pudessem secar. Eu imagino que isso tomava muito tempo, né? Quando ela retornava carregando as suas roupas e estendia essas roupas ali, vamos imaginar aqui, ela tinha outros afazeres que aguardavam ela. Por exemplo, o ensino dos filhos pequenos, porque não existia esse modelo moderno de escola que nós temos hoje. Ela necessitava de limpar a casa,
a maioria delas tinha cuidado com a horta da família, em tirar o leite das vacas, em recolher os ovos das galinhas, a depender do dia e da ocasião, matar a própria galinha, né, para prepará-la. Tinha que cuidar dos remendos das roupas das crianças, do marido. Ela tinha que estar atenta nos cântaros. Os cântaros não poderiam ficar vazios de água, e precisava de uma água propícia para beber e uma água propícia para os banhos, porque todos na casa iam tomar banho ali no entardecer, então teria que haver água. Ela tinha que prover a iluminação da casa e se assegurar que tudo isso estivesse pronto, que a casa estivesse iluminada e em ordem. Além desses afazeres, a mãe bíblica tinha uma responsabilidade diária com a oração. Não só com a oração, mas com o ensino da palavra com seus filhos. Como disse o irmão Brana, a mãe, ela é a pastoral da casa. Eu sei que muito se fala sobre Susana Wesley. Muitas citações do irmão Brana e nós mesmos usamos a Susana Wesley como exemplo. Ela era uma mulher que teve 17 filhos e que foi um testemunho vivo do poder que tem uma mulher no posto do seu dever. Porém, nós poderíamos citar numerosos relatos de como mulheres cristãs na igreja primitiva e também no período puritano, portanto, o século XVI, século XVII, agiam exatamente com o mesmo testemunho da Susana Wesley. Aliás, irmãos, muitas dessas mulheres foram a inspiração de Susana Wesley. Então, Susana Wesley não é um testemunho isolado, é o testemunho que mais se conhece. Mas ela foi inspirada por outras mulheres que agiam como ela. E voltando ao nosso exemplo desta dona de casa, todo esse trabalho que ela tinha que desenvolver e que arduamente era realizado pelas mulheres cristãs no passado, só alcançou os nossos ouvidos no dia de hoje como um bom testemunho, porque tudo isso que elas faziam como para Cristo, portanto sem murmuração. As suas obrigações domésticas, seus deveres espirituais, tudo isso era seriamente realizado por elas. E não apenas isso, amados irmãos e irmãs, não só seriamente realizados, mas seriamente realizado diariamente. Obviamente, os dias que nós vivemos são outros. E a diferença entre o que essas mulheres faziam e mesmo os homens faziam do que se faz hoje é descomunal. E ao que parece, os dias de hoje, me parece que as coisas estão mais difíceis. E eu estou sendo irônico, né? Até onde eu sei, nas questões relacionadas a lavar roupa, não envolve mais uma mulher ter que se deslocar na madrugada e ter que sair em direção a um rio ou um riacho mais próximo e usar as forças das mãos e sofrer ali com as feridas nas mãos e eu fico até pensando, sofrer com uma dor muscular ou o esforço das mãos é uma coisa, mas eu imagino que também elas sofriam com o medo da possibilidade de um jacaré sair daquele rio e arrastar aquela pobre mãe para dentro do lago, né? Hoje não necessita-se mais de carregar o peso de roupas molhadas por longas distâncias até chegar em casa. Em alguns casos, as novas tecnologias, tudo, lavar, esfregar, limpar, torcer, perfumar, secar, tudo se resume ao apertar de alguns botões. Hoje não necessita-se mais de cinzas para aquecer um ferro de passar roupa. Uma tomada e um botão resolve. Quando nós falamos da cozinha, o botijão de gás substituiu a lenha. O tempo para o fogo ficar ideal é imediato.
O apertar de um botão aciona o micro-ondas e aquece a comida. O banho hoje é quente, a água já está encanada. Hoje uma mãe não precisa sair de casa e escovar e limpar as latrinas. Hoje aperta um botão e a descarga funciona e lá se vai o incômodo mal cheiroso. Não precisa-se de arar a terra, adubar a terra, plantar, regar, colher. Isso levaria muito tempo. As verduras, as folhas, as frutas já estão colhidas e prontas para consumo. Não necessita-se cortar um gado, a carne já está na bandeja na fatia certa, do tamanho certo. O leite já foi tirado, está embalado, o frango já está cortado e temperado. E tudo isso pode ser entregue pronto na porta da nossa casa, por meio de aplicativos de mercados e alimentos, tudo isso, apenas apertando alguns botões. E se porventura nós precisássemos sair, não precisaríamos mais andar a pé, nem a cavalos. 3 ou 4 apertar de botões e um carro aparece na porta da nossa casa e nos leva até o nosso destino. As crianças hoje elas vão para a escola. E quando elas estão em casa, a Netflix e o YouTube está ensinando elas. Se por acaso elas ficarem doentes, não há mais necessidade de sair pelo quintal e procurar a planta certa para fazer o chá certo para aquela dor. Existe um remédio, sabor framboesa, e apenas algumas gotinhas ali, e logo a criança cessará de incomodar os pais e poderá voltar para o celular, assistir um desenho ou jogar algum joguinho. Meus irmãos, sendo o mais racional possível. E eu não digo e não uso esse exemplo para incomodar as minhas irmãs. E repito, só citei o exemplo da mulher porque a mulher representa a igreja. Mas os homens estão em estado pior em relação a isso do que as mulheres. Mas sendo o mais racional possível, o mais honesto possível, nós temos que concordar em algo aqui. Nunca existiu um tempo na face dessa terra que as tecnologias e máquinas e acessórios proporcionassem tanto tempo livre para as pessoas como nessa geração. No entanto, amados, a loucura está nisso aqui, ó. Apesar de todas essas facilidades de tecnologia, de micro-ondas, de fogão, de máquina de lavar, de máquina de secar, de água encanada, de máquina que faz massagem, isso tanto no lar como tecnologias de trabalho. Hoje trabalha-se de casa, hoje não necessita se deslocar para um lugar. Apesar de todas essas facilidades, jamais houve uma geração tão sem tempo, tão cansada, tão estressada e tão desinteressada na família, desinteressada em relação ao lar, desinteressada em relação aos filhos e, infelizmente, tão desinteressada em relação à fé, como nessa geração que nós vivemos. Como nessa geração que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Se nós pensarmos, não há motivos racionais para ser assim. A questão ela está ligada ao espiritual. E, infelizmente, muitos bons irmãos e irmãs já foram engolidos por essa rotina. Eles já se conformaram com o mundo e com esse estilo de vida que os cerca. Então, embora o meu desejo não é ferir, porque eu mesmo sou sentenciado e sou ferido por isso, mas algo precisa nos incomodar e nós precisamos despertar para uma maldição que tem caído em bons irmãos, boas irmãs, em crianças, em lares e mesmo na igreja. Isso não tem explicação racional para isso. Isso tem que ser espiritual. Então,
De vez de nós transformar o nosso entendimento, nós estamos sendo engolidos e conformados com tais práticas. Por exemplo, é muito comum nós ouvirmos pessoas dizer: olha, está tudo bem. Os pastores dizem que está tudo bem. Deus sabe que eu estou sem tempo. É isso que a maioria deles dizem. Deus sabe que eu estou sem tempo. Deus sabe que eu sou um cristão verdadeiro. Eu não consegui o ano inteiro ler um capítulo da Bíblia. Eu não tive tempo. Deus sabe que eu sou um cristão, mas é que os afazeres, eu não consegui administrar o tempo de maneira que eu conseguisse orar uma vez por mês, de verdade. Não, não, Deus sabe que eu amo, mas eu prefiro que os meus filhos fiquem nos desenhos, porque eu não tenho tempo para isso. E o tempo que eu tenho que fazer tantas coisas. Sabe essas afirmações que eu estou fazendo? Que, se nós formos honestos, tem saído isso dos nossos lábios de maneira quase que cotidiana. Qualquer um de nós que disséssemos, que fizéssemos tais afirmações como essas que eu acabei de citar, diante daqueles irmãos e irmãs do passado, irmãos e irmãs do passado que não faziam ideia do que significa a palavra botão, por exemplo, nós seríamos expulsos, excomungados, considerados mundanos em qualquer igreja primitiva que tivesse o Espírito Santo como líder nela. Nós não seríamos bem-vindos em nenhuma delas. Se o fato de não orarmos, não lermos, se o fato de sermos sufocados pelo tempo nos levaria a ser considerados mundanos, pagãos, em qualquer igreja primitiva dos nossos irmãos ali no passado, que não tinham ideia do que seria a tecnologia nos dias de hoje. E eu sei que isso é incômodo. Eu quero que você saiba que eu estou incluído nisso, em certo grau. Mas se nós formos sinceros com as nossas almas, nós vamos admitir que não há desculpas. Às vezes eu ouço assim, algumas pessoas dizerem: mas pastor, o tempo está abreviado, né? Os dias estão passando rápido. E eu sei que elas estão se referindo ao texto lá de São Mateus, capítulo 24, eu acho que é o verso 22, que fala que os dias foram abreviados e por causa dos escolhidos foram abreviados aqueles dias, mas, sendo mais sincero, aquele dia que está lá não tem nada a ver com 24 horas. Às vezes eu também ouço uma outra afirmação: pastor, mas a saúde hoje não é a mesma. Os alimentos não são os mesmos. Os alimentos são híbridos e têm deixado um povo fraco, tanto homens como mulheres. E isso é verdade. Eu concordo com isso. O irmão Brano, inclusive, falou acerca disso. Mas quando nós comparamos essa fraqueza com a imensa facilidade das coisas, nós deveríamos ao menos nos equiparar com eles em alguma coisa, em algo. Agora, o problema, me parece, não está na fraqueza do corpo. Está na fraqueza do caráter. Está na fraqueza do dever. E olha, vamos fazer um exercício aqui para tentar descobrir como chegamos a essa situação. E para isso a gente precisa investigar outros elementos dessa equação aqui, desse quadro que nós estamos montando. No começo agora, de janeiro do ano de 2025, o relatório global digital, que é um relatório que é emitido todo começo do ano, 2024 ele foi emitido, 2023 ele foi emitido, mas agora em janeiro de 2025, quando saiu o relatório oficial, e sai por uma agência internacional, o Year Social, trouxe uma informação que, no mínimo, ela é estarrecedora. No Brasil, o brasileiro, em geral, gasta em média 9 horas e 13 minutos por dia no celular. E 80% desse tempo gasto é gasto em redes sociais. E redes sociais que têm por única finalidade, preste atenção, o entretenimento. Como o TikTok ou como o Short do YouTube. Ora, irmãos, nós não precisamos ser muito espirituais
para perceber que essas plataformas, essas grandes big techs como o Google ou o Instagram e tantos outros que estão na mesma linha, nós não precisamos ser tão espirituais assim para perceber que todos os anos eles estão investindo milhões de milhares de dólares em algoritmos que prendam a atenção, que retenham, que consumam o tempo de seus usuários mais e mais. É um investimento de bilhões, de milhões de bilhões de dólares, um investimento massivo em tecnologia, em dispositivos, em melhorias de machine learning, em aprendizados de máquinas, com estruturas que entendem o que você gosta de ver, que te entregam o que você quer ver. E assim retém a sua atenção e retém o seu tempo. Amado irmão e irmã que está me ouvindo, não parece estranho que nada no mundo receba mais investimento e aporte financeiro do que essas big techs, do que essas redes sociais, e ao mesmo tempo isso chega a nós gratuitamente? Será que é uma questão apenas de publicidade? Isso chega a nós gratuitamente e chega a nós sem nenhum esforço. Isso já vem instalado em celulares, em smartphones, isso vem instalado nessas TVs inteligentes. O relatório diz que são 9 horas gasto todos os dias. Entre uma e outra olhada, 9 horas de um tempo consumido, de um tempo desperdiçado, de um tempo jogado fora, de um tempo infrutífero. Como diz em Efésios, no capítulo 5, verso 11, que nós não deveríamos ser participantes de obras infrutíferas, de um tempo vadio, ocioso, descartado. E muito mais que isso, e aqui que eu quero chamar a sua atenção, de um tempo roubado da oração, de um tempo descaradamente furtado de nossos filhos, de um tempo que era para ser empregado em comunhão com Deus, em comunhão com a família, em comunhão com os filhos, em comunhão com a obra, mas que é roubado, sequestrado, furtado. E escute bem o que estou te dizendo. E nós somos cúmplices desse ladrão. Nós somos cúmplice do ladrão desse tempo. Porque nós o protegemos, nós somos protetores desse bandido cruel, nós escondemos ele nos nossos bolsos. Nós saímos de casa sem orar, mas ficamos nervosos se esquecemos esse ladrão em casa. Voltamos imediatamente para buscá-lo. A sua ausência nos deixa incomodado. Nós, se esquecemos ele, sentimos que uma parte de nós está faltando. No entanto, nós não nos envergonhamos. Nós desprezamos o fato de ofendermos a Deus, de quantas vezes saímos e esquecemos a Bíblia, que deve estar em algum lugar da casa. Nós até voltaria para buscar a Bíblia, mas sabe como é, Deus? Estamos sem tempo para isso. Não só protegemos esse ladrão do tempo da oração, desse ladrão do tempo para a edificação dos filhos, desse ladrão do tempo para tantas outras coisas que deveriam ser feitas na obra de Deus, nós ainda o tratamos com carinho, com amor. Nós colocamos senha. Nós colocamos uma capinha protetora, películas de vidro, películas de tantas outras materiais. Nós nunca pedimos em oração que Deus nos desse um dia condição de ofertar na obra de Deus 5.000, 6.000 reais. Raramente há uma oração que diz assim: Senhor, me dê condições de dar 10.000 reais para a tua obra, me dê condições de dar 7, 8.000 reais na sua obra, investir na sua obra, socorrer os missionários, socorrer os irmãos que estão no campo. Essa oração raramente se ouve, mas nós arrumamos meios de pagar muito mais do que isso para ter nas nossas mãos um ladrão, um bandido em forma de celular,
mais moderno, mais bonito, mais rápido, mais atual. Nós elogiamos o modelo do ano. É quase que mágico quando o brilho dos nossos olhos encontram o brilho da tela da última geração. E você sabe que o brilho dos nossos olhos no brilho desta tela de última geração torna o tempo em oração, o qual nós deveríamos ter para ver os brilhos dos olhos de Deus, torna esse brilho da oração e dos olhos do próprio Deus fosco, sem graça. Torna o tempo de leitura, quando trocamos a leveza do celular pelo peso das páginas da Bíblia, algo cansativo, algo pesado. Esse Barrabás que escondemos no bolso, esse Barrabás moderno, esse bandido que vem vestido com uma maçã mordida ou com qualquer outra marca, ou com qualquer outro símbolo, anda conosco, dorme conosco. É o último que vemos ao deitar e é o primeiro que saudamos ao acordar pelas manhãs. E pensando, meditando um pouco nisso, nesse bandido, nesse ladrão, nesse Deus moderno, que tem feito o tempo livre ser o que deveria ser uma bênção, tempo livre concedido para oração, essas tecnologias que estão aí estão para que nós tivéssemos mais tempo para orar, mais tempo para meditar, mais tempo para instruir, mas tem se tornado uma maldição nos dias de hoje. E esses ladrões, esses diabos, demônios encarnados em forma de chip, tela e internet, eu estava meditando nisso. Na verdade, todo esse tratamento que eles recebem, eles são dignos. Esse ladrão é digno disso. Porque eles nos desestressam. Ele nos mostra aquilo que nós queríamos ver, aquilo que nós precisávamos ver para sorrir, para gargalhar, para compartilhar. É incrível quando se está no Reels ou no Shorts ou no TikTok e ele nos mostra exatamente o que queríamos ver, exatamente o que vai tirar o sorriso do nosso rosto, exatamente o que nos leva a dar gargalhadas e a desestressar. Então, ele é digno porque de receber todo esse tratamento e todo esse carinho e de estar conosco, e dormir conosco, e conviver conosco, e de estar conosco no almoço, e de estar conosco no lanche, porque ele é rápido, porque com ele não há esforço, porque ele nos responde rapidamente, não há suor, não há tempo de espera, não há por que ter paciência. É como os deuses do passado no Olimpo, que desciam em forma de raio para atender aquele que o agradava, apenas um clique. E o Deus Amazon, e o Deus Mercado Livre, e a grande deusa iFood nos atende na mesma hora, se nós dermos a oferta certa. Milhões de mulheres nuas, praticando as diversas imoralidades sexuais, mulheres de todas as raças, cores, estilos, dentro da tela. Você não precisa conquistá-las, nem conhecê-las, e elas te darão prazer, o prazer que você quer. Tudo isso sem ver os seus defeitos. Elas te entendem e por isso dão aos seus usuários aquilo que eles desejam. E em contrapartida, embora isso venha saciar o desejo, isso gratuitamente, em contrapartida, apenas querem um pouco do seu precioso tempo. Esse ladrão não apenas rouba o tempo da oração, não apenas rouba o tempo de mães, de mulheres que deveriam investir em seus filhos, mas também sequestra as inspirações. No passado, meus irmãos, os cristãos, quando eles se encontravam em profunda pressão, eles produziam hinos, poemas, cânticos espirituais. As tribulações que geravam pressões terríveis nele, elas não eram dissipadas por memes,
por entretenimento, mas por lágrimas, por súplicas, por gemidos. E produziram os hinos que hoje nós cantamos, mas que nós somos estéreis em produzir algo igual. Nós somos estéreis em conceber não apenas hinos, mas sermãos, pregações, ensinos, poemas. Nós somos estéreis em produzir algo igual, porque estamos entorpecidos, drogados por essa cocaína moderna. E a consequência disso é que vamos, pouco a pouco, 9 horas todos os dias, entre um clique e outro, entre ver uma notificação e outra, e a velocidade da informação, isso vai nos transformando a imagem deste ladrão. Você sabe, o livro de Isaías, no capítulo 6, quando é um texto muito conhecido, Jesus cita esse texto que você conhece, quando Isaías vê a glória de Deus e os serafins, os serafs, e ele tem a boca purificada pelo fogo do altar, e a voz diz: a quem enviaremos? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, depois desta passagem, fala que Deus envia Isaías com uma profecia para o povo. E a profecia era a seguinte: vocês se tornarão aquilo que vocês adoram. O adorador se torna aquilo que ele adora. E é nesse texto, que depois vai ser citado lá em Marcos 8, acho que é no versículo 18 ou 19, eu não me lembro, é esse texto que fala que eles estavam adorando imagens, estavam adorando deuses de pedra, de pau, de madeira, de rocha, que esses deuses, eles tinham olhos, mas não conseguiam ver. Eles tinham ouvidos, mas eles não conseguiam ouvir. Eles tinham mãos, braços, mas não conseguiam abraçar. E Deus diz para Isaías, fala para eles que eles se tornarão isso, eles se tornarão pessoas que vão ter olhos, mas não vão ver. Eles vão ter ouvidos, mas eles não vão ouvir. E Jesus Cristo disse isso na sua geração. Ele disse, vocês são esse povo. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm boca, mas não conseguem se expressar, porque vocês se transformaram nos deuses que vocês adoraram até aqui. Você se torna, você é transformado naquilo que você adora, naquilo que você demanda tempo. As mentes que produzem os conteúdos do TikTok, do Instagram, dos shorts do YouTube, das redes sociais, estão te moldando, estão transformando a sua mente. E pouco a pouco, você vai ver como eles veem, você vai falar como eles falam, você vai ouvir, ter percepções como eles têm percepções, acerca da palavra, acerca dos filhos, acerca do lar, acerca da casa. E os que assim agem, pavimentam por meio deste tempo desperdiçado uma avenida larga em direção ao inferno. E embora falamos desse mundo maravilhoso das tecnologias, facilidades e das informações rápidas, eu gostaria de voltar à realidade do assunto. Quando nós voltamos o nosso olhar e estudamos como os pais da igreja tratavam as distrações, como eles tratavam o entretenimento, nós chegamos à conclusão de que a igreja primitiva pregava que o entretenimento era pecado. E olha, irmãos, eu poderia... isso seria até interessante mostrar num vídeo, mas eu poderia aqui ficar pelo menos umas 2 horas fazendo referências, tanto a obras como a homens da igreja primitiva, considerados pais pré-nicenos, do que eles falaram acerca do entretenimento. Então, e muitos deles, por exemplo, existe um livro chamado O Discurso aos Gregos, de Taciano, eu acho que é do ano 160, portanto do segundo século, claramente o posicionamento de Taciano falando aos cristãos
de como eles não deveriam usar o entretenimento para aliviar as suas pressões. Teófilo de Antioquia, o ano 168, a mesma coisa. Na obra Um Apelo aos Cristãos, do ano 176, 177, mais ou menos, portanto também o segundo século, de Atenágoras, uma obra que nós temos em português, claramente. Este apelo é dado aos cristãos de que eles não deveriam participar dos teatros, eles não deveriam participar dos esportes que estavam ali para aliviar as pressões das pessoas estressadas da época. Clemente de Alexandria, na sua obra O Instrutor, Tertuliano, Minúcius Félix, advogado da igreja, e tantas outras obras, poderíamos citar e citar e citar, de como o entretenimento era um mal moderno da época primitiva. E como os cristãos batalhavam contra eles. Eles não substituíam deixar escapar a pressão na oração, no jejum, para deixar escapar a pressão com algumas risadas. Agora, me entenda o que eu estou querendo dizer aqui. Eles condenavam o entretenimento. Não significa que eles condenavam o lazer ou o descanso. De maneira alguma, porque isso nós precisamos. Nós precisamos do lazer. Nós precisamos do descanso. Há uma diferença entre um e outro. O entretenimento é algo vazio, pífio. É algo infrutífero, como diz Efésios 5:11. É algo que não deveríamos participar porque não produz nada. O termo bíblico infrutífero é o que melhor cabe aqui. Ou me diga se aquilo que você vê nos shorts do YouTube, no Instagram, no TikTok, te torna mais sábio, te torna melhor com Deus e com a tua família. Raramente, mais raramente, dentro dessas 9 horas por dia gastas pelos brasileiros, tem alguma coisa que produz algum tipo de fruto. E mesmo que produzisse algum tipo de fruto, ora, se o que estamos buscando é algo que produz em nós fruto, é muito mais inteligente, sábio, sensato, ler um livro ou meditar na Bíblia, do que nas gracinhas e nas coisas que você sabe muito bem que se vê nesses aplicativos. Diferente do lazer ou da diversão, porque o lazer e a diversão, eles entram para nós como aquilo que Paulo disse, quer comamos, quer bebemos, fazemos tudo ou fazemos todas as coisas para a glória de Deus. E talvez, se um dia Deus nos der a oportunidade, podemos até apontar com mais propriedade quais são essas diferenças. E por que não devemos ter uma, mas devemos ter outra. Nós temos que ter lazer, nós temos que ter um tempo de descanso para o corpo, para os 16 elementos, como também para a família. O irmão Brana, ele era um defensor, por exemplo, como pastor. Quando ele fala, o pastor deveria ter férias em períodos do ano, ele deveria ter a segunda-feira como dia de seu descanso. E, inclusive, é um outro assunto em algum momento que eu também quero trazer, talvez aqui mesmo dentro dessa série Bênçãos e Maldições Modernas, né? Então, até aqui eu tenho apontado, ou tentado apontar, como que o reino das trevas trabalha arduamente, todos os dias, para tomar o tempo livre, que deveria ser uma bênção na vida do cristão, que deveria ser uma oportunidade para orar, para praticar boas obras, para produzir ou para fazer coisas produtivas, porque a Bíblia diz que Deus ama quem produz. Mas, pelo contrário, Satanás trabalha para transformar esse tempo livre em uma maldição. Maldição essa que, como disse o irmão Brana, pagaremos por isso. Não só pela comida desperdiçada, pelo tempo desperdiçado. Porém, se você me permitir, e se você está me acompanhando até agora, eu gostaria de apontar o que a Bíblia diz de como nós deveríamos agir em relação ao nosso tempo. Então, por favor, preste atenção. No livro de Colossenses, no capítulo 4, especificamente no versículo 5, Paulo ele vai estar dando algumas recomendações, mas quando chega no versículo 5, ele fala assim, ó, andai com sabedoria
para com os que estão de fora. Existe uma versão que diz, seja sábio com aqueles que são incrédulos, os que são infiéis. Vírgula. Aí ele diz, remindo tempo. Eu acho que foi a NVI, eu posso estar enganado, mas algumas dessas bíblias traduziram o remindo tempo como aproveitando as oportunidades. Porém, isso pode ser entendido assim, mas o mais correto, olhando o texto original, remir o tempo é uma tradução mais apropriada, mais justa. Remir, resgatar, ser sábio em como usar o tempo. E o contexto de Colossenses 4 é em relação aos incrédulos, em relação ao nosso convívio com os infiéis, com os ímpios, com aqueles que estão ali fora. Mas essa mesma expressão remindo o tempo, ela aparece em um outro texto, e esse sim eu quero ler. E aí meditar, porque Paulo diz ali algo muito importante. E essa escritura, a qual eu te convido a você pegar a sua Bíblia, é Efésios capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 11, versículo esse que já citei anteriormente. Efésios capítulo 5, versículo 11. O nosso assunto está no versículo 15, 16 e 17, mas eu vou começar pelo 11, porque está dentro de todo do contexto, né? Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Versículo 14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Agora, como disse, o que eu quero tratar é o versículo 15, 16 e 17. Eu vou ler e já vou fazer alguns comentários, mas por favor, preste atenção. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Como falamos, cristianismo é o desenvolvimento de uma vida. Por isso, não adianta andarmos bem até aqui e terminarmos mal. Isso tem que permanecer, nós temos que ficar firmes, nós não podemos escorregar, nós não podemos resvalar os nossos pés. Nós não temos aquele pensamento calvinista, porque ele não se encaixa com a mensagem. Muito menos o arminiano, mas há coisas mais no arminianismo que o irmão Brenner pregou, embora a mensagem seja elementos do calvinismo e do arminianismo juntos. A verdade dessas duas linhas, porque isso é juntar cabos que não conseguiram ser conectados nas eras, mas que foram conectados nesse tempo do fim pela mensagem do entardecer. Então, no versículo 15 diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, para que não sejam como insensatos, mas como sábios. Versículo 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, ou, como deveria estar, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, esses três versos, verso 15, verso 16 e o verso 17, e aqui aparece novamente o remindo o tempo, né? A mesma expressão lá de Colossenses, e na NVI está aproveitando as oportunidades, né? Então, observe prudentemente como vocês vivem, como vocês andam, não como nécios, não como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que eu quero chamar sua atenção aqui? Primeiro, você percebeu que no versículo 15, dependendo da versão que você está lendo, Paulo disse assim, olha, você seja sábio, seja prudente em como você vive, não como nécios, ou não como insensatos, mas como sábio. O que o sábio faz? Remindo o tempo, versículo 16, porque os dias são maus. E no versículo 17 ele fala assim, ó, por isso não sejais insensatos.
ou não sejais nécios em algumas versões. Por 2 vezes, tanto no versículo 15 como no versículo 17, Paulo está nos advertindo que nós não devemos viver como insensatos, ou em algumas versões como nécios, ou até, a Bíblia Iberiana diz como tolos. E existe, embora acho que é na NVI, que tanto no versículo 15 aparece a palavra insensato, como no versículo 17 também aparece a palavra insensato, no grego, Paulo está usando 2 palavras diferentes. E eu preciso, para dar continuidade a esse estudo, me aprofundar um pouco no significado desta expressão que Paulo usou, tanto no versículo 15 e da outra expressão que ele usou no versículo 17. Bom, no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, como vocês estão vivendo, não como nécios. A palavra nécio aqui é a palavra grega asophos. Asophos é uma palavra que traz o prefixo negativo a, e sophos. Essa palavra não é desconhecida, você conhece ela. Sophos de sofia, certo? De sabedoria. O a sophos, a, é o prefixo negativo, então é não sabedoria. Não sábio. O que é um insensato? O que é um nécio? É alguém que não é sábio. Então Paulo está dizendo assim, ande prudentemente, veja como vocês estão vivendo, não de uma maneira não sábia, mas sábia. E como é ser sábio? Remindo o tempo. Então, a sofos, não remir o tempo, é ser tolo, insensato, nécio. Paulo disse que nós não deveríamos ser, uma vez que os dias são maus, nós deveríamos remir o tempo. Então, o contrário de ser sábio, remir tempo, é ser nécio, desperdiçando o tempo. Entende? Então, no versículo 15, a palavra nécio ali, ou a palavra insensato, no grego é a palavra asophos. Anote no seu caderno isso é importante. Então, como é que nós vamos ser sábios? Versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Porém, no versículo 17, quando Paulo disse assim, ó, por isso não sejais insensatos, ou não sejais nécios, a palavra insensato aqui, ou em algumas versões a palavra nécio, não é asophos. Ele usa uma outra palavra grega. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Por quê? Porque no versículo 17, ele dá uma continuidade. Assim como ele dá no 15. No 15 é, não como nécios, mas como sábios. Mas no 17 é, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E aqui, a palavra insensato, ou a palavra nécio do verso 17, é a palavra grega afron. E essa palavra é uma das mais complexas do idioma grego, irmãos. Porque, além dela ser polissemântica, ela é intercambiável com outras expressões, ela tem um monte de aplicação. Mas aqui nesse texto, por exemplo, essa mesma palavra, ela é a raiz da palavra modéstia, por exemplo, que nós já estudamos. Quando o irmão Brana fala que uma mulher que não se veste decentemente, ela deveria estar num manicômio, numa instituição de sanatório, por loucura, internada por loucura, é porque a palavra modéstia na Bíblia tem a ver com sanidade mental. Então o irmão Brana não tirou isso da cabeça dele, ele tirou da Bíblia. Não trata-se do que o William Brana diz, trata-se do que a Bíblia diz. E aqui, essa palavra aparece de novo, quando ele fala assim, ó, por isso não seja insensato ou nécio, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não está o termo sabedoria, como no versículo 15, porque o que é ser sábio? Né? A sabedoria tem muitas definições, ou a definição na verdade não existe de sabedoria, mas o conceito do que seria sabedoria, né? Fazer bom uso de algo, fazer bom uso de uma oportunidade, entre tantas outras. Mas no versículo 17, a palavra grega afron, aí aparece o a de novo como um prefixo negativo, mas firon, que vem da raiz firen, significa sabedoria também, mas antes disso, significa mente. Tanto que é daqui que nasce o termo feronimos, que eu já usei muito na igreja, ali na lousa, explicando outras situações
onde ela aparece. Então, o que significa o insensato no verso 17? Áfiron significa, então, o prefixo negativo não, não mente, não pensar. Ou seja, por isso não sejam alguém que não tem mente. O que é alguém que não tem mente? Alguém insano, alguém que está com a mente deformada, doente, alguém que não está com a mente certa. Então, tome o contexto que nós estamos dizendo. Desperdiçar tempo não é só uma questão de não ser sábio. Desperdiçar tempo é uma questão de insanidade, de alguém que não está com sua mente certa. E olha, irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, porque dentro do tema que nós estamos falando, de tempo gasto com redes sociais e tantas outras coisas que esses demônios em forma de chip, tela, ah, vindos da quarta dimensão, e a Segunda Guerra Mundial, o segundo AI, abriu a porta da quarta dimensão para que esses espíritos pudessem estar encarnados nessas novas tecnologias. Fora isso, e o que eu estou dizendo é que a Bíblia está dizendo que junto do remir o tempo, ou seja, o desperdiçar o tempo, é uma coisa de não sábios, mas é uma coisa também de pessoas que estão fora de sua mente, eles não estão com a mente certa. É vasto o campo da neurociência que estuda como o uso das telas e o uso em especial das redes sociais deforma o cérebro. E como consequência dessa deformação, alteram o comportamento do indivíduo. E outra vez, poderíamos citar isso, esse estudo, tudo que é relacionado à mente, principalmente na área da depressão, é algo que eu leio todo dia, junto com a Bíblia, junto com a mensagem, junto com os estudos. Eu leio todo dia, todo santo dia eu leio algo ou algum livro a respeito disso. Inclusive, eu gostaria até de citar, se você tem interesse, existe um autor, um neurocientista chamado Dave Eagleman, que é muito conhecido no campo, ele é um neurocientista, que fala um pouco dessas alterações. E tem um outro, e esse é um dos meus favoritos, ele não é um neurocientista, mas ele é um psiquiatra, chamado Norman Doidge. O Norman Doidge, ele é especialista num campo da neurociência, do neurocomportamento, chamado neuroplasticidade. A neuroplasticidade é um campo da ciência, da neurociência, que nasceu em 1964, que estuda como o cérebro é plástico, como ele é constituído de camadas. Antigamente achava-se que a memória, que os receptores sensoriais ficavam em alguma glândula do cérebro, mas em 1964, foi até ganhador do prêmio Nobel, né? Os novos estudos apontaram que, na verdade, são as camadas do cérebro que controlam esses receptores. Esse campo de estudo foi batizado como o estudo da neuroplasticidade, ou seja, do comportamento desses sensores. Como que o cérebro se comporta nas recepções dos estímulos externos, entende? Os irmãos sabem que os receptores de informação no cérebro, eles nada mais são do que as moléculas de proteína, eu vou dizer assim, que são o caminhão, ou são os carros dos transportes de sinais químicos que o cérebro precisa para se comunicar com as informações que vêm externamente. E o cérebro é formado de vários desses carros, né? Desses receptores sensoriais, melhores dizendo, que nada mais são do que terminações nervosas que transformam, que convertem esses estímulos que vêm de ambientes externos em impulsos elétricos que o cérebro consegue ler e o que isso importa? E por meio disso, estimular um comportamento para aquele homem, para aquela mulher. Então isso é processado, isso vai para o sistema nervoso central e por aí vai. Esses receptores sensoriais ligados à neuroplasticidade, tem quimioreceptores, tem fotorreceptores, tem mecanoreceptores, tem termorreceptores, tudo ligado a tato, a visão, a audição.
Então, se você tiver interesse, pode ler com segurança. É um autor maravilhoso. Norman Doidge tem vários livros, tanto na nossa língua tem alguns, no inglês tem, todos estão, né, na língua inglesa, mas você não vai perder tempo em ler, né? Então, há estudos de que como o uso frequente dessas tecnologias, e deixa eu me explicar, porque isso é importante, não é o fato, porque às vezes eu estou dizendo assim, e alguém pode pensar assim, o fato do brilho da tela, nós ficarmos muito tempo no brilho da tela, é verdade, existe já um estudo, inclusive foi publicado na Nature no ano, acho que em março do ano passado, em 2024. Existe um estudo que já apontou que a luz, as luzes das telas, embora as tecnologias tenham avançado muito nesse sentido, causam malefícios ao corpo. Então, eu me lembro que quando eu era mais novo, tinha até saído uma reportagem que os videogames, né, as telas ali, o brilho que emite do videogame estavam causando epilepsia, e isso acontece porque existem pessoas que são mais sensíveis a esse brilho, então a epilepsia pode ser um dos sintomas de pessoas que ficam muito tempo nas telas. Uma coisa que com certeza atinge o nosso cérebro, o brilho, a luminosidade e o tempo das telas, é a produção da melatonina, né? Alterações no sono e por aí vai. Aqui não é o lugar para nós demandarmos tempo com isso, né? Mas não estou falando disso especificamente. Não é o fato do brilho da tela, embora isso seja mal, mas o consumo do conteúdo. O conteúdo que ele está colhendo, me entenda, é um conteúdo barato. E esse conteúdo barato que está ali para relaxar, para desestressar, mexe com glândulas que produzem endorfinas, dopaminas. E esses processos que acontecem, que você escolheu para desestressar, assistir, ser participante desse algo infrutífero, esse prazer barato que está sendo produzido vai, como consequência, produzir também sofrimento barato. E aí está a depressão, e aí está a ansiedade, e aí está tantas outras coisas. Entende? Então não é o mal da tela, é o mal do conteúdo. Porque se você tiver a mente certa, você vai usar essa ferramenta de maneira certa. Há irmãos que trabalham com o celular. Há irmãos que precisam do celular para trabalhar, para estudar. Se você está com a mente certa, isso está tudo bem. Agora, quando você está com a mente errada, quando você está fazendo o que Paulo disse que você não deveria fazer, esse afron, ou seja, você está desperdiçando tempo e você faz isso porque você está com a mente errada, isso está alterando, portanto, deformando os receptores de informação do seu cérebro. E por que o diabo trabalha com isso? Porque a fé vem por um receptor do nosso cérebro, que é o ouvir. Ah, pastor, então eu não vou mais ouvir. Não, você vai ouvir, mas você não vai entender. Você vai ouvir, mas você vai absorver do que você ouviu 10%, 15%, 20%. Quando você deveria absorver 90%, 100% daquilo que é pregado. Para isso, agilizar o desenvolver da sua salvação. Está me entendendo, irmão? Então, essas facilidades, esse prazer barato, é gordura nas veias que carregam a palavra até a sua vida. Então, de vez de você receber o 90%, 100% da palavra, cada sermão, cada leitura, cada oração vai ter 10% de aproveitamento, 15% de aproveitamento. Isso torna a coisa chata, pesada, desestimulante, te torna desinteressado. A fé, ela vem por uma receptação, e isso é o ouvir. E a única coisa, e por você não estar com a mente certa, ou por as vias estar obstruídas, a fé não consegue chegar integralmente até você. Isso te faz com que você perca mais tempo ainda. Você deveria ouvir um sermão, ler uma coisa, e isso resolver o assunto.
Mas você não consegue absorver tudo, porque a sua mente foi deformada, alterada. E o que Deus quer nos dar, e esse é o propósito dessa ministração, é te dar uma cura divina na mente para desfazer essa deformação e te dar a mente certa para você usar essas ferramentas certas, e com isso você vai ter tempo. Eu já preguei agora na virada do ano a importância da mente certa. Lembre-se que em São Lucas, no capítulo 15, quando o jovem rico toma sua herança, vai para o mundo, gasta com as prostitutas, ele só fez aquilo porque ele estava com a mente errada, disse o profeta de Deus, irmão Brana. Lá na mensagem o pródigo, inclusive, ele não estava com a mente certa. Mas quando a mente certa veio, a Bíblia diz, e caindo em si, ele disse, eu tenho um pai, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu tenho que dar tempo ao meu pai. Eu tenho que estar com ele. Quando ele caiu em si, ele volta, ele sai do chiqueiro de porcos que ele estava alimentando e volta para aquilo que é a sua herança. Ter a mente certa, disse o irmão Brana, é reconhecer quem somos e do que somos herdeiros. Como diz Romanos capítulo 8, verso 17 em diante, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A mente certa nos fará saber quem nós somos. E se sabemos quem nós somos, nós temos que saber o que fazer com o tempo. Saber como desenvolver a nossa salvação dentro do tempo que Deus determinou sobre nós enquanto estamos nessa terra. Lembre-se que o gadareno, como eu já preguei também recentemente na igreja local, o gadareno não estava com a mente certa. E é por isso que ele andava no cemitério nu, se cortando. É porque ele não estava com a mente certa. Quando Jesus chega e devolve a ele a mente certa, a coisa que ele vai fazer é que vai buscar a sua herança. Certo, irmãos? Por isso que a Bíblia diz que quando os homens, os comerciantes, viram que o gadareno estava curado, que ele estava com a mente sã, eles temeram o gadareno. Porque o gadareno, na verdade, era dono de todas aquelas terras que eles estavam cultivando porcos. Então a razão por que Jesus permitiu o demônio entrar nos corpos é para limpar aquela terra que era herança, que era de propriedade do gadareno. E aqueles comerciantes só estavam criando porcos naquela terra porque o gadareno não estava com a mente certa. E eles estavam felizes porque o gadareno não ter a mente certa é lucrativo para os comerciantes. Você, meu irmão, minha irmã, você jovem, oxalá, que o teu pai e a tua mãe tenham compartilhado esse estudo, essa palavra com você, e você está me ouvindo, rapaz, está ouvindo, moça. É lucrativo para o TikTok, para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, para a Netflix, para qualquer uma dessas plataformas que você tenha a mente doente, que você não tenha a mente certa. Porque se você não tem a mente certa, você vai consumir, você vai gastar, você vai investir, você vai amar as músicas, você vai amar o estilo, você vai permitir que eles ganhem dinheiro, que eles cultivem porcos, demônios numa terra que é sua, e essa terra é sua mente, seu corpo. Mas ó, a boa notícia é que Jesus chegou. E Jesus quer te dar a mente certa. E ao final dessa ministração, vamos fazer uma oração. E seja onde quer que você estiver, joelhe-se, receba essa oração. E Jesus Cristo te dará a mente certa. E o inferno, que tem criado porcos, demônios digitais, espirituais na sua mente, por meio desse ladrão que tem roubado o nosso tempo, serão expulsos. Esses porcos serão lançados no mar. E você ficará livre para olhar para aquilo que você é herdeiro. É importantíssimo ter a mente certa. O YouTube, o Instagram, as redes sociais, o celular, que provavelmente está na sua mão agora que você está me ouvindo, ele não quer que você tenha a mente certa. Porque ter a mente certa é trazer prejuízo para essas grandes big techs. É trazer prejuízo para essas grandes corporações que têm criado porcos naquilo que é a herança de Deus. A mente dos filhos de Deus, que deve ter os receptadores sensoriais limpos para ouvir a palavra e ter a fé. É importantíssimo ter a mente certa. E tendo a mente certa, você pode trabalhar com o celular, você pode trabalhar com a tecnologia. Portanto, irmãos, no Salmo 90, no versículo 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias,
de tal maneira que alcancemos corações sábios. Paulo disse: não seja áfron, não seja uma pessoa sem mente, mas entenda qual é a perfeita vontade de Deus. É lucrativo para eles enquanto. Então, qual é a maldição do tempo livre? É quando esse tempo livre é gasto desta maneira. Isso traz a maldição de deformar as mentes, de forma que quando nós não deixaremos a igreja, nem deixaremos de crer em Deus, nem deixaremos de crer na palavra, nem deixaremos de cultuar, nem deixaremos de ouvir uma boa pregação, mas absorveremos uma mínima porcentagem daquilo que foi dito, daquilo que foi ensinado. A rapidez da informação deformou as nossas mentes. Por isso que os cultos longos nos estorvam. Por isso que as orações longas nos incomodam. Nós ouvimos os irmãos clamando no altar, nós ouvir as irmãs gritando, os irmãos... se tornou algo que nos ira. Nós duvidamos, colocamos em xeque a integridade de tudo aquilo que toma demais o nosso tempo, que exige esforço, que exige sofrimento. Somos uma geração que não podemos sofrer. Há remédio para tudo, como preguei agora quarta-feira, para tudo tem remédio. Não somos capazes de sofrer. E se não somos capazes de sofrer, o que estamos rejeitando não é o sofrimento, o que estamos rejeitando é o amor de Deus. Porque Deus faz com que seu amor nos leve a sofrer, porque o amor de Deus é dar um pouco da natureza de Deus para nós, para que então possamos chegar perto dele, e a natureza de Deus é contrária a nós. E o sofrimento do homem é negar a sua própria natureza para aceitar a natureza de Deus, e aceitar a natureza de Deus é aceitar o amor de Deus. No entanto, não é que nós não temos tempo, mas que nós não temos tempo para Deus. E 9 horas e 13 minutos dos brasileiros, em média, todos os dias gasto. Isso tem deformado a mente não só daqueles que estão no mundo, mas dos assim chamados cristãos dessa mensagem. Irmãos, eu vejo tanta, me perdoem pela palavra, mas eu não encontro uma que possa definir o que essas coisas são. Tantas idiotices sendo compartilhadas por irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs que não têm idade para compartilhar coisas imbecis, assuntos infantis, imaturos. Acho que idiota é o termo mais, me perdoe, o irmão Brano usou uma vez, eu acho que eu me sinto livre aqui para usar. Idiota é o que mais bem define um ato como esse. Não são maduros, não são sábios. E isso é um outro assunto que eu quero tratar. Uma outra maldição que tem visitado as igrejas da mensagem é a maldição de velhos e velhas que não são sábios, que nunca compartilharam um culto, que nunca colocaram nos seus status algo que seja útil, nunca colocaram em seus status a confissão. Deveriam colocar nos status um texto confessando quem são. Deveriam colocar nos status confessando as suas práticas. Talvez isso, o status seria útil. E não para espetar alguém, ou não para mostrar alguma... existe uma palavra moderna para isso, ostentar alguma coisa. É vergonhoso, é ridículo, é estúpido. É uma coisa baixa. O conteúdo e o que tem se tornado as mentes que acreditam em coisas, fábulas, fantasias sem base bíblica, que dão crédito a profissionais do podcast, que dão crédito a conteúdos que ferem a Bíblia e a mensagem desse tempo do fim. No entanto, correm para compartilhar. No entanto, querem mostrar isso para outras irmãs, querem mostrar isso para outros irmãos, quando na verdade deveriam, por exemplo, compartilhar algo útil. Como, por exemplo, espero que isso que você está ouvindo agora seja útil para você compartilhar. É uma pena. Isso é porque suas mentes foram deformadas. E por isso, eles não suportam a sã doutrina, mas, no entanto, conseguem crer em notícias mentirosas
em assuntos falaciosos, porque não conseguem abrir a Bíblia, não conseguem abrir os livros e investigar as fontes para ver se isso é assim mesmo. Têm preguiça de analisar, de estudar, de examinar, de investigar aquilo que estão consumindo. No final, então, para concluir a questão, não é que nós não temos tempo. E se formos sinceros, não há desculpa. Temos tempo. A tecnologia nos deu tempo, muito tempo. A questão é só que não temos tempo para Deus. A questão é só que não temos tempo para os mandamentos de Deus. A questão é que nós não temos tempo e amor para com a família, para instruir os filhos. Tempo para a igreja, para cultuar sem pressa, para orar sem pressa. Gastamos tempo com celular, com smartphones, onde podemos falar uns com os outros a hora que queremos. Mas nenhum tempo segurando as nossas Bíblias para falar com Deus. Tem maldição maior que essa? Eu sei da necessidade, irmãos. Eu sei que, por meio da internet, muitos irmãos tiveram acesso às verdades, foram livres. Muitos irmãos têm a possibilidade de ouvir a pregação do Evangelho, mesmo nos confins, em lugares remotos, onde o sinal da internet tem chegado. E como eu disse, se estamos com a mente certa, isso é uma benção. Mas quando eu vejo o que tem se tornado esse ladrão, como isso tem transformado boas mães de famílias, ou boas mulheres que, aliás, mulheres que deveriam ser boas mães, mas esse ladrão tem transformado elas em más mães. Porque por meio da ausência delas e por meio pelo tempo gasto em coisas úteis, e por elas estarem consumindo essas coisas fúteis, elas vão se tornar fúteis para os seus filhos no dia da manhã. Assim como elas têm desprezado o ensinamento de seus filhos vão desprezá-la e Deus vai desprezá-la. E o mesmo serve para os pais e o mesmo serve para os homens. Quando eu vejo esse ladrão ser tão bem tratado, esse bandido, eu fico a pensar, será que assistir um culto por esse ladrão, ou seja, esse ladrão que rouba o meu tempo com os meus filhos, rouba o meu tempo com Deus, o meu tempo, ele se assenta comigo e assiste, eu assisto por ele um culto. Será que isso não seria profanar o culto? Será que isso não seria profanar o que é um culto? O conteúdo de um culto? Mas se estamos na mente certa, está tudo bem. Eu quero que você me entenda, está tudo bem. Mas até onde isso faz com que nós absorvamos a totalidade da palavra? O grande problema é que a Bíblia não tem botões. A Bíblia não é no nosso tempo. A palavra de Deus não é aquilo que nós buscamos dela, mas aquilo que ela tem para nos entregar. Você não tem como abrir a Bíblia e digitar nela, ou apertar alguns botões e tcharam, está ali o resultado. Necessita-se suor, súplica. E necessita-se de suor, súplica, porque esse é o método de Deus para te desestressar. Não tem botões. Mas se acionarmos as alavancas certas das Escrituras e darmos a Deus e devolvermos a Deus o tempo que Ele nos deu, Ele pode nos conceder uma mente certa. E ter a mente certa é ser livre da maldição que o mau uso do tempo livre tem ocasionado na mente de cristãos e cristãs nesse tempo do fim. E ver que nós temos se tornado, o que o lar tem se tornado, o que bons pais e boas mães estão se tornando, o que a igreja está se tornando. Quão pouco esforço se faz para ir aos cultos. Lares cujos filhos estão perdendo a fase.
lares em que os jovens estão perdendo as fases, lares em que pais e mães não têm estímulo, força, porque suas mentes foram deturpadas. E, no entanto, nada dentro deles os acusa. Sentem-se cristãs e cristãos assim. Eu te pergunto, tem maldição maior que essa? Uma maldição que nos cega e que nos levará para o inferno. Por isso, nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração por você. E o meu convite, se você pode, eu sei que alguns irmãos ouvem no trabalho ou em algum outro lugar, mas se você puder, ajoelhe-se. É apenas uma curta oração, mas quando eu terminar, que você continue orando. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. O melhor do meu entendimento, Pai, eu quis falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu não sei em quantos corações, não apenas os ouvidos, mas em quantos corações poderão ouvir o que foi dito. Mas se um só coração for ajudado, Pai, considero bem-sucedido esta pequena ministração. E peço que este conteúdo alcance o coração certo, o coração que está almejando por uma libertação. Neste momento, eu me dirijo ao Senhor, Pai, que é conhecedor das nossas almas. Talvez nossas mentes não estejam em condições para isso, mas o nosso coração clama, assim como o gadareno. Tinha um coração, uma alma que clamava e o Senhor ouviu o clamor dela. Ajude meu irmão, ajude minha irmã, ajude as famílias, os lares. Que não tenha na sentença de nossa condenação as muitas e muitas horas que gastamos com inutilidades, com coisas infrutíferas. Deixa nós levarmos a sério isso, Pai. E uma coisa que ponho na minha oração também. Prepara o lazer. Prepara a diversão cristã, que sim temos que ter. Prepara, Pai. Hoje está tão difícil, não há um parque que possamos ir sem que as mulheres estejam nuas e os homens estejam se comportando com músicas altas e por aí vai. Mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Ajuda meu irmão cansado. Ajuda minha irmã cansada. Ajuda as crianças que estão sendo pressionadas. Eu sei que o Senhor preparou para o profeta de Deus lazer quando ele estava cansado, quando ele precisava, em suas férias anuais, em suas segundas-feiras. E é o que ele diz que todo ministro e todo homem e mulher deveriam ter. Mas mais que isso, o que eu peço ao Senhor é que o Senhor possa nos conceder aquele convite desestressante. Quando o Senhor no alto da montanha disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados". Ajuda meu irmão, Pai, ajuda minha irmã. Que eles não procurem um alívio de suas pressões no entretenimento do mundo, mas que essas pressões, essas tribulações produzam neles hinos verdadeiramente espirituais, profundos. Produzam nos ministros pregações, temas, sermões que arranquem as almas do poder do inferno e as traga para o posto de dever na palavra. E neste momento eu peço a cura divina na mente de cada um daqueles que se identificaram com aquilo que foi dito aqui, nessas palavras tão fracas desse servo fraco e débil, Pai. Que esta palavra alcance o coração. E que esse irmão e essa irmã que foi ajudado possa tentar ajudar alguém mais. E assim, de um por um, vamos tirando das mãos do reino de Satanás e trazendo essas almas para o reino sacerdotal da tua igreja. É o que eu peço a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, toda a sua família. Que se essa palavra te ajudou, você possa ajudar mais alguém que precisa urgentemente ter arrancado de si esta maldição e ser plantada uma bênção para que esse tempo livre seja produtivo
principalmente nesse dia que nós estamos vivendo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Queremos mais do teu Espírito Santo em nossas vidas. Queremos mais do teu Espírito Santo em nossa alma. O ministério quinto operando, 9 dons espirituais se manifestando em cada igreja local, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Já não falta muito tempo para estarmos na sexta dimensão. Já não falta muito tempo para sermos transformados. Queremos mais do teu Espírito Santo